Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Pensando Alto, né? Aquele quadro que nós colocamos aqui no nosso canal, falando sobre pensamentos, coisas que estão nos interessando, falar, etc., e que talvez possa ser interessante compartilhar com vocês. E dentro desse quadro Pensando Alto, nós estamos também fazendo, de vez em quando, algum pensamento filosófico de algum autor sobre como eles pensam sobre Deus, o que eles pensam sobre Deus, como eles entendem Deus. E dessa vez nós vamos falar sobre como é o Deus de Descartes. Então aguardem, porque logo depois da vinheta falaremos sobre esse assunto. Bom, o pensamento de Deus de Descartes é um pensamento, de certa maneira, de um cientista e um filósofo ao mesmo tempo. Talvez mais filósofo do que cientista. Descartes é conhecido como o filósofo pai da filosofia moderna, e também ele é, digamos assim, um dos renascentistas da ciência, daqueles revolucionários do pensamento científico. E é interessante perceber que foi um dos que trouxe uma contribuição muito grande para a pesquisa científica, para a metodologia científica, para o modo de entender a epistemologia, a filosofia da ciência, etc. Ele foi contemporâneo, talvez um pouquinho depois, né, dos empiristas, como John Locke, Francis Bacon, né, aqueles que acreditavam que para a gente ter conhecimento sobre alguma coisa, era necessário termos experiência, experimentarmos empiricamente os fatos para que eles possam ser constatados como verdadeiros ou não. Já os racionalistas, como o próprio René Descartes, eles acreditavam que somente o pensamento era capaz de, ou pelo menos principalmente o pensamento, que é capaz de descobrir verdades, coisas que podem ser constatadas, né, pela nossa consciência, né? O René Descartes é famoso pelo seu livro Discurso sobre o Método, né, o Discurso do Método, e neste livro ele resolve esquecer, abandonar completamente os sentidos, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva de um experimento de pensamento, entendendo que os sentidos eles são ilusórios. Ele usava como exemplo, muitas vezes, a refração da água, né? Quando você tem algum objeto colocado dentro de um copo d'água, você tem a refração e ele é uma visão enganosa da realidade. Mas também ele coloca que tudo aquilo que a gente percebe pode estar sendo visto por uma maneira diferenciada, por uma percepção que nos engana. E ele acreditava, então, por isso, que o pensamento, né, tentando investigar tudo que possa ser duvidoso, né, ele achava que a razão poderia nos fazer entender melhor, explicar determinada coisa que trazia dúvida. A dúvida dele não era uma dúvida de não acreditar nas coisas assim, por não acreditar e simplesmente abandonar o estudo ou abandonar a experiência disso, nem que seja uma experiência mental. A dúvida dele era uma dúvida metódica, daí ele ter introduzido também um método que é chamado método cartesiano, um método em que você vai dirimindo as dúvidas cada vez mais, porque antes de tudo qualquer coisa está sujeita à dúvida, desde que a gente não tenha uma prova significativa. E é nesse sentido que a prova significativa dele nem sempre era experimental, por conta da justamente dúvida que ele tinha sobre os próprios sentidos. Mas ele, prosseguindo nessa trajetória filosófica dele, ele não parou aí. Porque a trajetória dele filosófica, que eliminava os sentidos para que ele buscasse algo que fosse verdadeiro dentro do âmbito do raciocínio, ele disse assim: se eu estou aqui pensando sobre as coisas, né, que estão à minha volta, vendo que elas todas são ilusórias, eliminando tudo o que possa vir a ser pré-conhecimento, alguma coisa que já seja uma razão resultante dos sentidos, ou alguma coisa assim, porque podem ser ilusórios, o que é que sobra? Ele dizia, sobra esse pensamento de alguém que está tentando descobrir algo de verdadeiro. Então, em vista disso, ele chegou à seguinte conclusão: penso, logo existo. A frase famosa dele, né? Cogito ergo sum.
Diante desse pensamento, ele se tornou aquele que é considerado um filósofo dualista, diferente do Leibniz, que era monista. O que é isso? Na verdade, o filósofo, ele sendo dualista, significa que ele dividia o mundo em duas substâncias, a substância material e a substância dos pensamentos. A substância material res extensa corresponde a tudo que é material, tudo que é do mundo físico, palpável, percebido pelos sentidos, e o res cogito, cogitans, seria aquela substância do pensamento, aquela substância da realidade, do que nós pensamos, da nossa consciência, dos nossos sentimentos. E veja que quando ele faz essa divisão, ele também cria um problema. Porque se você tem esses dois mundos divididos, como é que o mundo da consciência, o mundo dos pensamentos, consegue interagir sobre o mundo físico? Porque nesse momento mesmo eu estou falando com vocês, eu estou usando o pensamento, né, e estou usando o meu corpo físico. Ele, de certa forma, tentou resolver esse dilema dizendo que existe uma alma, existe um corpo, né? Ele acreditava sim, ele, segundo dizem, ele era Rosa Cruz, inclusive, ele era de ordens esotéricas. Ele dizia então que a glândula pineal, aquela que fica aqui, né, nessa zona correspondente ao chakra, né, coronário, esta glândula é a responsável pela conexão entre a alma, né, e o corpo. Então ele dizia que essa conexão se dava desse jeito. Claro que isso acabou sendo considerado por muitos, né, um erro, né? Por isso ele é chamado como o dualismo dele é chamado como o erro de Descartes. Mas não é de todo um erro, porque no fundo, dentro de uma certa perspectiva, existe sim uma divisão, mas uma divisão de vibração, uma divisão de continuidade e tal, mas essas conexões podem ser estabelecidas de várias formas, mas isso é papo para um outro vídeo, né? Na verdade, a gente sabe até através da física quântica que podem existir conexões das mais variadas entre mundos de dimensões diferentes, de vibrações diferentes. Mas a questão toda aí é que ele acabou sendo considerado um filósofo dualista e até, digamos, de alguma forma também foi usado pelos materialistas como uma defesa para mostrar como havia um paradoxo nessa ideia da existência de uma alma, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, também a gente sabe que ele, por conta desse entendimento da relação do corpo e da alma, ele trouxe uma série de contribuições também. Mas ele não parou no penso, logo existo, porque ele disse assim, tudo bem, eu penso, logo existo, então a primeira conclusão que eu posso tirar é que eu existo como alguém pensante, como um ser pensante. Mas esse ser pensante também pode olhar à sua volta e dizer assim, existem coisas à minha volta que não fui eu que criei, que eu não seria nem capaz de criar também. E essas coisas que estão à minha volta, eu estou simplificando bastante, tá? Mas de qualquer forma, o pensamento é esse, a lógica é essa. Se existem coisas à minha volta, que são até dúbias, né? Outras que não são, que são verdadeiras, que ele dizia que existem coisas que a gente pode ter certeza da possibilidade, mas são coisas que não contribuem muito, como por exemplo 2 mais 2 ser igual a 4, isso é uma verdade, é uma realidade, né, do racional. Se eu pegar dois objetos e mais outros dois, isso se eu somar vai dar 4, sempre em qualquer que sejam esses objetos, mas isso são realidades que não acrescentam nada ao conhecimento. Mas ele diz que existem também várias coisas que podem ser constatadas pelo filósofo da realidade, que são verdades mais significativas, e aí nesse caso o caminho metódico ou metodológico da dúvida, sobre dúvida, tentando sanar cada uma delas, seria o caminho de buscar esse entendimento. Mas se existem muitas coisas à volta que eu não consigo sanar, nem resolver, nem descobrir, que são coisas até que estão dentro da minha mesma natureza, pertencentes à minha mesma substância, que é a resistência, correspondente ao mundo físico. Mas não fui eu que criei, e nem seria capaz de criar. Então ele concluía que quem criou foi um ser supremo, um ser superior, e ele aí dá a esse ser todas as atribuições que as religiões de modo geral dão, porque ele realmente acreditava nessa existência, na existência desse Deus. Então eu trouxe aqui um livro que eu acho que vai ser muito enriquecedor, não só o discurso sobre o método é um livro muito bom, mas esse aqui, né, Meditações Metafísicas dele, que é essa da editora Edpro, e tem várias outras edições também, e nesse livro ele fala bastante sobre a questão dele com Deus, e eu trouxe algumas passagens aqui para falar com vocês sobre esse tema, e sobre o que ele fala nesse livro.
Entre meus pensamentos, alguns são como as imagens das coisas, e é exclusivamente a estes que convém propriamente o nome ideia. Se as ideias são consideradas somente em si mesmas e não relacionadas a alguma outra coisa, não podem ser falsas, pois quer se imagine uma cabra ou uma quimera, não é menos verdadeiro imaginar uma do que a outra. O que ele quer dizer com isso? Tanto as ideias do mundo físico do res existência como do res cogitans, do mundo dos pensamentos, são verdadeiras, desde que elas sejam pensadas por mim. E quando a gente pensa, essas coisas que a gente pensa são reais dentro deste mundo, né? E ele acredita que este mundo é até mais confiável, vamos dizer assim, do que o mundo da realidade física. Não é de se recear também que se possa encontrar falsidade nas coisas más, ou mesmo que jamais existiram. Não é, por isso, menos verdadeiro que as desejo. No que respeita às qualidades das quais são compostas as ideias das coisas corpóreas, é verdade que não estão formalmente em mim, uma vez que sou apenas uma coisa que pensa. Então, tanto as coisas, as verdades, né, do pensamento do nosso interior, quanto as externas, estão dentro do mesmo campo de validade. Portanto, tudo o que resta é a ideia de Deus, na qual se impõe considerar se há alguma coisa que não tenha podido originar-se de mim mesmo. Pelo nome Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu mesmo e todas as outras coisas foram criadas e produzidas. Ora, essas superioridades são tão importantes e tão eminentes que, quanto mais atentamente as considero, menos me persuado de que a ideia que dele tenho possa extrair sua origem tão só de mim. E, consequentemente, é preciso concluir necessariamente de tudo o que eu disse antes, que Deus existe. Então, ele utiliza todo esse método, esse caminho, essa dúvida metódica, vamos dizer assim, para também concluir a existência de Deus a partir dessa eliminação de outras possibilidades, né? Da possibilidade de ele ter criado aquelas coisas que estão à volta e de tudo que ele observa, de tudo que ele tem percebido, né, em volta dele, né, tentando concluir dessa forma que existe um ser superior capaz de fazer tudo isso. Com efeito, ainda que a ideia da substância esteja em mim, a partir do fato mesmo de ser eu uma substância, não teria, entretanto, a ideia de uma substância infinita. Eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Então aqui ele já está mostrando a ideia de que existe, além de uma substância material, res existência, e uma substância do pensamento, a res cogitans, também de uma substância infinita, que seria Deus. Vejo evidentemente que se encontra mais realidade na substância infinita do que na substância finita, e portanto que, algum modo, tenho primeiramente em mim a noção de infinito, para depois ter a de finito, isto é, primeiramente a noção de Deus e depois a de mim mesmo. Digo que a ideia desse ser soberanamente perfeito e infinito é inteiramente verdadeira, pois ainda que talvez se pudesse simular que tal ser não existe, não se pode simular, entretanto, que a ideia dele não represente a mim nada de real. Embora eu não compreenda o infinito, ou mesmo que em Deus seja encontrada uma infinidade de coisas que não posso compreender, nem talvez também atingir de modo algum pelo pensamento, pois é da natureza do infinito que minha natureza finita e limitada não possa compreendê-lo. Então aqui ele está mostrando assim que não só ele acredita na existência de Deus, como ele acredita que esse Deus é quem supre todas as necessidades de compreensão daquilo que está à volta dele, principalmente daquilo que não está ao alcance dele. E ele diz ainda que, mesmo que ele não exista neste mundo do resistência, né, porque ele não tem como ser comprovado, né, cientificamente, porque ele não é algo palpável, não é algo físico. Ele existe no mundo dos pensamentos, né, no mundo dele, que acredita na existência de Deus. Então isso já passa a ser uma existência também. Olha que interessante. Então, o filósofo se contenta numa existência mental. E se a gente for trazer isso para uma visão
esotérica, que ele era esotérico inclusive, ele entende que existe um mundo que é o mundo das ideias, bem platônico isso, né? Mas um mundo que ele pode estar ali mais objetivo do que a gente pensa. Está em uma dimensão diferente, numa dimensão dos pensamentos, mas existe. Bom, mas se ele acredita que é um ser superior, soberano, etc., ele acredita ainda que a finitude vem da infinitude. Primeiro, existe a infinitude da criação, a infinitude desse ser altamente supremo, esse ser que possui muito mais condição de pensar, de ser, de ter mais do que pensar, de algo que a gente nem entende que possa existir, né, na concepção de Deus, e que ele está ali antes de nós e que nos criou, obviamente. E basta que eu o conceba bem e que julgue que todas as coisas que concebo com clareza, e talvez inclusive uma infinidade de outras que ignoro, estão formal ou eminentemente em Deus, a fim de que a ideia que dele tenho seja a mais verdadeira, a mais clara e a mais distinta de todas aquelas que estão em meu espírito. Uma vez que sou uma coisa que pensa e que tenho em mim alguma ideia de Deus, não importa qual seja, a causa que contribui à minha natureza impõe-se admitir necessariamente, dever ser ela identicamente uma coisa que pensa e possuir em si a ideia de todas as perfeições por mim atribuídas à natureza divina. Em seguida, pode-se mais uma vez investigar se essa causa se origina de si mesma e existe a partir de si mesma ou deve sua origem e sua existência a alguma outra coisa. Bom, gente, então aí nós percebemos como a visão de René Descartes, né, um filósofo racionalista, trouxe a visão de Deus, como ele concebe Deus, tentando usar um caminho que é um caminho científico que ele usa para outras concepções, para outros conceitos, e também para a própria ciência, porque René Descartes não só foi filósofo, como cientista. Pessoal, era isso que nós queríamos dizer, e vamos trazer mais outras concepções de Deus de alguns outros autores, e nos baseamos também neste livro que eu recomendo muito, né? Deus, Deuses, Divindades e Anjos. Neste livro ele também faz essa mesma coisa, ele coloca, entre outras coisas, ele fala sobre Deus, aqui temos inclusive o Deus por Descartes, né? Que foi um dos que ajudou também a gente construir este vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês apertem o like, né? Apertem o sininho também para, se quiserem outros vídeos como esse serem notificados para vocês. E não deixem de se inscrever também, que ajuda muito a gente, certo? Vamos trazer muitos conteúdos desse tipo relacionados a esses assuntos, tá certo? E se for de interesse de vocês, eu peço que vocês deem o seu like. Vão aparecer depois aqui outros vídeos que vocês podem assistir similares a esse, né? Como indicação, tá certo? E até o próximo vídeo.